Como é que é ser hoje um bandista ou frequentar um terreiro de candomblé ou manter um terreiro de candomblé no Brasil? Eu sou candomblecista, tá? Não sou umbandista. Nos últimos anos, assim, a gente precisa encarar que o grande problema no Brasil e a intolerância religiosa está no mesmo pacote que está no pacote do racismo. Né? Então, o que a gente chama de racismo religioso. Porque as primeiras religiões que passam a ser perseguidas, né, pelo neopentecostal, e deixando claro que não são todas as igrejas, são alguns segmentos. Quais são? Só né? para dizer, vocês identificaram, mapearam? Olha, tem mais ligado a Malafaia, Edir Macedo, é mais desse grupo. Né? Nós temos um grupo grande de pastores evangélicos progressistas e que estão lutando ferozmente contra esse movimento de violência. Acho que é importante a gente deixar claro, porque senão parece que fica todo mundo no mesmo pacote. Quer dizer, não se pode atribuir isso aos neopentecostais, e sim algumas das seitas neopentecostais. Exatamente. É importante porque a gente tem o hábito de colocar todo mundo no mesmo pacote e batista, não é. luterano, não tem nada metodista, né? Gente cega não tem nada a ver com isso. Os históricos não tem nada a ver com isso, é isso? Os históricos que não são neopentecostais. Tem a ver. Mas ainda assim, acho que é claro deixar, acho que é importante a gente deixar direcionado em políticas, né? Sacerdotes ligados à política, no caso Edir Macedo, Malafaia. Marco Feliciano, esse pessoal. Exatamente, vem desses guarda-chuvas, pode se dizer. Vem desses guarda-chuvas, então a gente não pode falar que é a maioria. Claro. Agora, vou perguntar uma coisa. A gente pode, eu acho que a gente subestima um pouco a interferência, a influência que tem vinda dos Estados Unidos, porque isso tudo começa quando chega, essas religiões vêm dos Estados Unidos querer catequizar aqui no Brasil. Não é isso? Chegam os mormons, e isso é uma influência que veio de lá. Como me parece, toda a influência que tem em cima do Bolsonaro, do Moro, tudo vem um pouco... Parece que eu estou falando uma coisa com uma teoria de conspiração muito louca, mas, por favor... Eu não tenho esses dados precisos, mas eu acho que o seu questionamento faz bastante sentido. Mas o que a gente precisa entender, porque a reação deles, o comportamento deles, dessas religiões, desses segmentos, não é o mesmo nos Estados Unidos como aqui no Brasil. Então, por isso que eu chamo sempre a atenção para a questão das relações raciais, que é onde impacta. Você pode dizer, mas Adriana, olha, tem tantos evangélicos que são negros e tal. Sim, só que a gente não pode esquecer que o Brasil não resolveu, não trabalhou as questões raciais, como na Alemanha, por exemplo, no nazismo e tudo mais, hoje tem o Museu da Vergonha, para se lembrar. No Brasil, não, os nossos 500 anos, para nós negros, e quanto mais pobre, não mudou. Inclusive, às vezes a gente até questiona, inclusive a democracia não chegou tanto assim para a gente nas periferias. Então é importante deixar isso claro, né? Tanto no que tange educação, saúde e tudo mais. E se observar, esses grupos religiosos, pseudo-religiosos, eles têm um projeto claro de poder, de domínio, um projeto político, de controle e de poder. E muitas dessas casas, aí tem a questão de destruir, você cria um inimigo, né? Porque você, para agrupar, você cria um grande demônio, e no caso, percebe que nós negros já não tínhamos alma há 500 anos, então fica fácil. Mas quem é o a inimigo nossa cultura especificamente nesse caso? É a religião? É a religião? Satanismo. É um fato vinculado com satanismo, é isso? Não vinculado ao satanismo. Na crença deles, de quem faz esse tipo de ataque. A gente está vendo aqui, inclusive, no levantamento lá da UFRJ, cadê aqui? Deixa eu pegar isso aqui. Que é o seguinte, que nós vamos entrevistar daqui a pouco o Babalaô lá do Rio de Janeiro, que coordena esse trabalho, que é doutor em ciências sociais, essa coisa toda. Então, ele nos mandou aqui o levantamento,
E assim, as agressões começam por isso, né? Filho do diabo, os Exato, demônios, exatamente. não sei o que mais. Porque é isso, cria-se uma demonização das religiões de matriz africana. E não é, na verdade, o que eles estão fazendo não é novidade. Já foi feito isso, e se você olhar na imprensa como um todo, a imagem do negro, né, na diáspora... Na imprensa não. No geral, na sociedade, mas e também na imprensa, mas também na imprensa, porque quando o jornalista, na maioria das vezes, nos grandes veículos, quando noticia um crime, é só olhar como se refere a um criminoso negro ou a um não negro. Porque o não negro simplesmente não se cita a cor. E quando o criminoso é negro, sempre é dito um ladrão negro, um jovem negro. Agora, se ele é japonês, loiro, ruivo, ninguém fala um ladrão ruivo. Então, isso é muito importante. É verdade. E a imprensa tem um papel, sim. Né? Sempre teve, desde os tabloides, desde o começo dos tempos. Né? Mesmo na Pedra de Mármore, sempre teve. O marketing sempre foi importante nessa questão do controle e do domínio. Então, o Brasil foi o país que mais escravizou negros. E depois, no fim da escravidão, não sabia o que fazer. Porque nós ainda assim, mesmo com um genocídio da juventude negra, ou um massacre, demonização das culturas africanas, ainda assim somos mais de 54% da população. Deixa eu contar